Retornamos, caríssimos estudantes, e agora a gente vai fazer aquela revisãozinha que a prof falou no bloco anterior, certo? A professora Iris vai fazer essa revisão e na sequência eu já trago aí a proposta das atividades que você vai fazer do nosso Mexa-se. Lembrando que você deve realizar as atividades aí com cuidado com a tua coluna, com cuidado aí na questão de esforço, né? Ter sempre essa atenção aí redobrada. Tá desconfortável? Observa se a tua postura não está muito curvada, não está muito torta, né? Faz esse trabalho de respiração e bora lá. Então acompanha comigo para a gente fazer a nossa revisão sobre a aula de hoje. Olha só o que a gente viu. Na aula 14, né? Estamos na aula 14.2, falamos aí sobre atividade física na prevenção e tratamento de diversas doenças, certo? Nós falamos aí que existem aí as doenças crônicas. E aí nós identificamos o que seriam essas doenças crônicas. Elas são aquelas, né, que são aliadas de um conjunto de fatores que levam aí à deteriorização progressiva da saúde. Elas podem estar ligadas aí à interação com o meio ambiente, né? E podem também ter um cunho aí relacionado aí com o perfil genético, certo? Essas doenças crônico-degenerativas, elas vão modificar todo o funcionamento do organismo e podem afetar aí as células, os tecidos e até mesmo os sistemas, né? Todos os sistemas aí que nós temos, tá? O que mais, Prof. Iris? Nós falamos aí também que podemos nos utilizar, né, do exercício físico, da atividade física sistematizada para conseguirmos aí para nos auxiliar no tratamento, como também na redução do risco dessas doenças. E aí trouxemos aí diversas propostas de atividades. Entre elas, trouxemos aqui atividade de aquecimento e de alongamento, certo? Trouxemos também treinamento de resistência, olha que bacana. Falamos ainda do treinamento de força e de treinamento de flexibilidade. Então, se essas atividades estiverem bem associadas, bem organizadas, vem aqui comigo, todas essas atividades aqui que eu estou mencionando para você, a gente vai conseguir se beneficiar, né? Então, nós temos aí atividade de aquecimento, de alongamento, de resistência, de força, né? E flexibilidade. Lembrando que quando eu faço esse casamento em especial, né, entre os exercícios de força, né, de força e de flexibilidade, né, que é aquela que eu seguro por mais aí em torno de uns 30 segundos, eu vou ter um ganho maior, principalmente se eu quiser aí fazer aí as definições musculares. Então, fazer esse casamento aí é muito bacana, é muito interessante. E aí, agora eu trago para você o nosso momento. Tananã, dá uma olhada aí no nosso slide. Que momento é esse, prof? Dá uma olhada. Nós trazemos o momento aí do nosso Mexa-se. E aí, como a nossa tela já balançou, né, já mexeu, o que a prof traz aí de sugestão? Eu trago aí de sugestão exercícios que a gente pode estar realizando aí com o peso do próprio corpo, né? Qual a ideia, prof? Que esses exercícios sejam feitos aí cerca de 30 segundinhos, tá? Cada um deles, tá? Você vai descansar aí 10 e depois você vai repeti-los, tá? Você vai fazer 3 séries aí, tá bom? Qual é a sugestão de exercícios, prof? Então eu trago para você aí o exercício número 1 de flexão, tá? Aqui, essa flexão aqui para as meninas, né? Que eu posso ter o apoio aí dos joelhos no solo e os pés suspensos. E aí eu vou flexionar e vou tentar encostar o meu peito no solo. Lembrando que esse abdômen vai estar contraído, tá? Nada de jogar o barrigão para frente. Mantenha a coluna o mais reta possível, tá? E aí você vai flexionar os teus braços e vai descer e vai voltar. Para os rapazes, eu posso apoiar os pés no solo e executar o exercício da mesma forma. Alinhando a coluna o mais reto possível, nada de bumbum erguido, meninos e meninas, tá? O abdômen, a barriguinha aí não pode aparecer nesse momento, tem que estar contraído para eu poder descer e poder subir, certo?
O segundo exercício será o quê, prof? Um agachamento sem pesos. E aí uma coisa que eu gosto de chamar sempre atenção, deixo até alguns recadinhos para vocês quando me enviam os vídeos, é estar observando a posição. Olha aqui, ó, eu estou aqui com o meu marcador aqui, amarelinho, a posição do meu joelho com relação ao pé. A cabeça do joelho, a ponta ali do meu joelho, não pode passar da ponta do meu pé. Por que, prof. Iris? Porque você corre um grande risco de lesionar o seu joelho, os seus ligamentos, né? Então você vai imaginar que está sentando em uma cadeira e vai jogar seu bumbum para trás, manter a coluna o mais alinhada possível e concentrando a sua força no seu abdômen, na sua barriguinha, tá? E aí você desce devagar e volta devagar, certo? Lembra, ponta do joelho não passa da ponta do pé, certo? Coluna alinhada. Terceira sugestão de exercício será o que, prof? Aqui a prancha, então eu vou me manter aqui ereto, retinho aqui, tá? Ângulo de 90 graus aqui no meu braço e o abdômen contraído. Vou segurar aí, vou tentar segurar os 30 segundos. Prof, é muito, eu posso segurar 20? Segura 20, com o tempo você vai aumentando, ok? O que mais, prof. Iris? E o quarto exercício seria o mountain climber, né? Que é, eu tenho aqui, não precisa ser punho cerrado, tá? Pode ser a mão espalmada mesmo. Você vai simular como se estivesse ali correndo, né? Ali no solo, como se estivesse ali quase correndo, pedalando, só que você não vai sair do solo, certo? Você vai suspender aqui o teu joelho e vai voltar e vai alternar com a outra perna, tá? Tenta manter em todos os exercícios a coluna o mais ereta possível. Certinho? Vem aqui comigo. O prof falou bastante, né, nessa proposta de atividade, mas eu quero ver, manda para eu dar uma olhadinha e observa bem a tua coluna, mantê-la o mais ereta possível, ok? Maravilha, vamos virar a vinheta e vamos fazer a correção do nosso exercício. Bora ver se você acertou tudo aí, dá uma olhada. Voltamos, queridos, bora ver se vocês acertaram aí as questões? Então, dá uma olhada sem perder tempo aí no nosso slide. Vamos lá. Então, nós temos aí algumas questões. Lê comigo aqui. Considerando que as doenças crônicas degenerativas são aquelas que, aliadas a um conjunto de fatores de riscos presentes no estilo de vida das pessoas e na herança genética, levam à deteriorização progressiva da saúde, pode-se dizer que... Então, essa primeira consideração, introduçãozinha aqui, a gente sabe que é tudo verdade. Nós vimos lá na nossa aula que as doenças crônicas, elas não têm esse nome degenerativo por acaso, elas vão deteriorar de forma progressiva a saúde aí do indivíduo, certo? E aí nós temos algumas afirmativas relacionadas a isso. Quais são, prof? A afirmativa 1 diz o seguinte, que a falta de tratamento e a adoção de comportamentos e hábitos saudáveis pode agravar o quadro clínico do indivíduo e levar à morte. Isso é verdade, gente? Fala pra mim. Sim ou não? E aí? Beleza, vamos para a afirmativa 2. São doenças reversíveis, pois os seus sintomas e agravos têm cura. Foi isso que a gente viu na aula? Fala para mim. Verdade, mentira, falso, verdadeiro? Essa professora, não tá legal. Essa sim, professora. Isso mesmo, bora debater. A afirmativa número 3 diz que caracterizam-se como sendo doenças silenciosas, não transmissíveis, que afetam aí as células do corpo de forma contínua. Tá fácil, né, gente? Tá muito fácil, prof. Nossa, eu gostaria que as atividades fossem todas assim. Lembrando que vocês sempre façam suas anotações, façam-se aí seus mapas mentais, estudem, tá? Quando vocês forem fazer aí o Enem, forem fazer provas de vestibulares, vocês vão gabaritar as questões que são pertinentes aí à área de educação física, certo? Bora ver qual é a correta? Já visualizou aí? Eu já visualizei daqui, então bora lá. Então me diz aí, qual que está correta? Apenas a 1, prof? Apenas a 1 e a 2? A 3? A 1 e a 3? Ou a 2 e a 3? Então, já te digo que só está correto a letra D, né? Que é apenas
as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Aquela lá que falou que tem cura lá, não sei o quê, aquilo lá é mentira, tá? Então, não acredita naquilo ali. A gente já sabe que elas são irreversíveis. A gente sabe que as doenças crônicas, elas vêm aí de forma progressiva. Então, a gente já entendeu lá que as afirmativas 1 e 3 estão corretas, certo? Bora para a afirmativa de número 2, então, prof? Bora lá! A afirmativa de número 2 diz o seguinte: sobre a alegação de que as doenças crônicas degenerativas modificam o funcionamento do organismo, podendo aí afetar desde células e tecidos até mesmo sistemas do corpo. Você irá relacionar os parentes em branco. Então, você vai ter mais lá na frente várias definições, né? E você vai utilizar aqui estas numerações de 1 a 5, né? Que correspondem a 1, hipertensão arterial, a 2, angina de peito, a 3, doença arterial coronária, a 4, diabetes mellitus, a 5, isquemia cardíaca, para apontar quais são as respostas, certo? Então, grava bem esse quadro aqui, esse posicionamento, que a gente vai mudar aqui de slide. Bora ver lá do que se trata cada uma? Então, bora lá, bora ver o que a gente tem aí. Então, nós temos que é ocasionada a partir da formação de placa de gordura nas paredes internas da artéria coronária e, consequentemente, o estreitamento do calibre das artérias que dificulta aí o quê? A passagem do fluxo sanguíneo. Quais daquelas doenças lá que a gente sabe que é? Pensou? Respondeu? Beleza. Vamos ver uma outra definição aqui. Essa outra se caracteriza como sendo uma condição clínica que é multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentado de pressão arterial. Essa tá fácil, hein? Muito fácil. Muito, 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 muito. Uma dica, a gente começou falando por ela. Lá no nosso conteúdo. Tá com dúvida? Dá uma volta lá no nosso conteúdo, no material. Você vai ver lá que a gente começou falando sobre ela. Outra afirmativa aqui que a gente tem, que é resultante tanto da secreção inadequada de insulina, olha as dicas, tá? No pâncreas, no pâncreas, como da incapacidade da insulina facilitar o transporte da glicose no interior da célula. Essas definições estão muito fáceis de serem associadas, né? Isso, muito bem. E outra definição que nós temos aqui, ela consiste em uma dor intensa no peito, geralmente percebida aí durante períodos de esforços físicos, de estresse, quando as demandas que são impostas ao coração são maiores, gente. Olha só, são maiores. Viu só? E aí a última afirmativa que a gente tem aqui é que essa outra doença, né, ela ocorre quando há quantidade de sangue insuficiente no miocárdio. A gente falou sobre todas elas, gente. Basta ter uma análise assim bem criteriosa, com atenção, tem umas diquinhas aí no meio, você consegue encontrar a resposta facilmente. Bora ver então? Qual dessas sequências de números, né, você colocou naquelas afirmativas que nós acabamos de ler. Letra A, letra B, letra C, D ou E. Qual que se encaixa, que se adequada, né, está de acordo com as afirmativas apresentadas? Então, já trago para ti, que eu acho que tu acertou. Essa foi fácil, gente. Vamos dizer a verdade, né? Então, a resposta correta é a letra B, certo? Conferiu lá? Bateu as tuas respostas? Ficou com dúvida em alguma coisa? Volta no conteúdo. Perfeito? Bora para a nossa terceira questão, então? Bora lá? O que nós temos aí, Profires? Nós temos aqui, lê comigo, que com relação aos benefícios
e recomendações para o treinamento e a prática da atividade física sistematizada, que você já sabe o que é, avalie as afirmativas abaixo. Você irá se utilizar do V para verdadeiro e o F para falso. Certo? Bora ver? Bora analisar? Vamos lá para a letra A. Letra A diz que um bom aquecimento pode reduzir as dores sentidas nos músculos e nas articulações durante os primeiros estágios do programa de exercícios. Verdadeiro ou falso? Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão aí. Quem acha que é falso, levanta. Muito bem. Tem alguns com dúvida aí no meio do caminho, né? Vamos lá. Letra B. O treinamento de resistência, ele melhora aí o quê? A capacidade e a eficiência dos sistemas cardiovascular, respiratório e metabólico. E aí? Verdadeiro ou falso? Treinamento de resistência está associado aí a esse trabalho que o nosso coração faz, o nosso metabolismo, a nossa respiração, tem correlação? O que você lembra aí da aula? Letra C. O treinamento de força, ele é recomendado apenas para os atletas jovens e fisiculturistas? Foi isso que a Prof. Iris falou na aula? E aí? Tá bem fácil essa, né? Pois é. Letra D. Dentre os benefícios da atividade física, né, para as doenças crônicas degenerativas, pode se destacar. Vamos ver. A diminuição dos índices lipídicos na corrente sanguínea, a diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca no repouso, a redução dos níveis sanguíneos de glicose, a melhora da contratibilidade e o aumento da capacidade de trabalho cardíaco. Eita, essa é boa, né? Também gostei dessa resposta. E a letra E, que ao final do treino recomenda-se que o indivíduo efetue a parada abrupta do exercício, sem diminuir a sua intensidade. E aí, gente? Essa tá na cara, né, gente? Tá na cara que tá errada. Eu não posso parar exercício físico imediatamente. Eu tenho que ir desacelerando. A gente viu isso na aula, não é? E aí vamos ver o que você marcou aí. Eu já te disse que a última é falsa. Então, se a última é falsa, nós temos 3 possibilidades aqui. As outras a gente já elimina. Então, você ficou com 3 possibilidades aí possíveis. Vamos ver, então, o que nós temos aí como resposta. A letra A. A primeira é verdadeira, a segunda também, a terceira é falsa e a última é falsa. Certo? Fizemos nossa belíssima correção, fizemos nosso mexa-se e aí eu trago para você uma sugestão de uma leitura de um texto que está no nosso material complementar sobre atividade física na prevenção de doenças. Vai aí fomentar mais ainda esse teu conhecimento, vai te aguçar mais ainda, ter vontade de saber um pouco mais, pesquisar mais ainda sobre isso, certo? E aí eu te chamo, meu querido, minha querida, vem aqui comigo para a nossa prática, certo? Então tem proposta lá de atividades, vem aqui comigo, me acompanha aqui no slide que eu quero conversar com você de pertinho, tá? Quero que você venha aqui comigo e a gente vai realizar essas atividades aí, certo? Vamos realizar nossas atividades e você vai mandar para o professor, para a professora e eles vão me encaminhar para eu acompanhar aí esse andamento das atividades. Já estou curiosa e já te agradeço aí pelas outras atividades já encaminhadas, certo? Bora movimentar esse corpinho lindo, não é isso? Muito bem. Prof. Iris vai ficando por aqui, com um coração muito grato com a sua participação, com a sua interação na nossa aula de hoje. Tchau, gente! Até mais!